Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo a professora Ana Cristina Lage. Ela é doutora em História da Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e é professora na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, em Diamantina. Nós estamos conversando sobre a Congregação das Filhas de Caridade de São Vicente de Paulo e a proposta de educação globalizada. Bem, o seu trabalho, você disse, a perspectiva sua de pesquisa sobre educação é educação feminina. Não é? Você pesquisou essa congregação no seu doutorado e acho que seria interessante a gente falar então sobre os dados dessa pesquisa, né? Você trabalhou, o termo é conexões, mas esse termo não é nada inocente aí no seu trabalho, né? O que é uma pesquisa que trabalha nesse horizonte de estabelecer conexões? Eu trabalho com a perspectiva de história conectada, né? O historiador francês Serge Gruzinski faz uma proposta de história conectada, né? E o que seria essa história conectada? Seriam elementos que conectam, né, as filhas de caridade em vários espaços. Quais seriam esses elementos, por exemplo? As cartas que eram encaminhadas de todas as casas, todos os lugares em que elas se estabeleciam, para aquilo que a gente chama de casa-mãe em Paris, né? Que seria o grande centro, né? Além disso, os elementos, essas cartas contribuíam, por exemplo, para que essas freiras conseguissem ter um caminho a ser seguido em todos os outros lugares. Então, em Paris, reuniam-se padres e freiras, eles faziam uma interligação daquilo que seria interessante para todos os espaços e, a partir daí, eles elaboravam manuais, que são manuais que eu considero como manuais universais, né, para todas as casas. Então, tinha manuais que dizia como elas deveriam se portar, as filhas de caridade, manuais de como elas deveriam educar as meninas nas escolas e manuais também que cuidariam, por exemplo, de como tratar as filhas de Maria, que é um tipo de meninas que nós teremos dentro da congregação, né, dessas educandas. Sim, sim. Né? E aí nessa educação conectada, você trabalha também com educação globalizada. A gente tem falado isso aqui na apresentação do nosso programa de hoje. Isso, porque num determinado período, e aí é nessa virada ali da segunda metade do século XIX, nós temos um momento em que as casas das filhas de caridade vão se espalhar por todo o mundo, né? Dentro de uma política de universalização da cultura vicentina. Essa universalização ela vai acontecer, quer seja pela circulação desses manuais, quer seja pela instalação das filhas de caridade, quer seja, por exemplo, da criação das filhas de Maria, que são as melhores meninas entre as suas educandas. E o estabelecimento também da circulação da famosa medalha milagrosa, né? Que vai ser um movimento... Está ligado a esse movimento. Está ligado a esse movimento também de universalizante. Acho que é melhor a gente usar o termo universalizante do que globalizado, que é algo mais atual, né? Sim, sim. Então, vamos pensar nesse universalizante. Então, eu entro dentro de uma perspectiva daquilo que o historiador Gruzinski fala de 4 cantos do mundo, né? Então, eu consegui mapear, né, e apontar que ali por volta de 1850 elas estavam espalhadas pelos 4 cantos do mundo. Mas falando então da conexão entre Mariana e Lisboa, né? Então, onde se conecta, principalmente, é importante pensar, a instalação em Mariana é 1849, a instalação em Lisboa é 1857, então é um momento posterior. E aí a gente tem os embates muito fortes entre liberalismo e ultramontanismo em Lisboa, né? Aquilo que a gente falava no início do programa. Isso. Em Mariana, o ultramontanismo está muito forte pela ação do bispo Dom Antônio Ferreira Viçoso, porque ele é o grande reformador ultramontano aqui, né? Ele vai não só reformular por meio da igreja, por meio da educação de meninas, mas, por exemplo, ele vai fazer toda uma reformulação do próprio clero aqui no Brasil, não só em Minas, porque vão se espalhar os seus educandos, né? Então, o Dom Viçoso vai ser o grande instrumento. Então, em Minas, a gente tem um ultramontanismo muito forte, e então essas filhas de caridade se fortalecem aqui em Minas. Em Lisboa, que é uma instalação tardia, o que nós vamos ter?
nós vamos ter os embates muito fortes de uma política liberal que já vinha desde 1834 com Dom Pedro. Então, as congregações não podiam se instalar em Lisboa, né? Elas tinham sido proibidas. As congregações masculinas e ordens tinham sido expulsas, né? As femininas estavam já no momento de quase finalização, porque não podiam mais receber noviça. E aí, de repente, chamam uma congregação para cuidar de crianças órfãs vítimas da febre amarela, porque a gente teve um momento muito forte de doença em Lisboa nesse momento. E aí começam muitos embates Sim. entre liberalismo e ultramontanismo. A gente tem um jornal favorável e um jornal contrário. Elas são primeira capa de jornais por mais de 2 anos, né? Numa tentativa de tirá-las de lá, né? Muitos embates sobre isso. E aí onde que conectam, na verdade? E aqui no Brasil o cenário era mais favorável, então? Muito favorável. Muito favorável. Houve Tá, alguns embates, mas muito pequenos, né? Porque a gente está falando de um período em que o Império, né, ainda está forte, né? Quer dizer, está já num momento de conflitos, mas elas foram aceitas, né, nesse Império. Então, nós não temos tantos embates assim, né? Inclusive, Dom Pedro II visitou o colégio, ele relata sobre os momentos em que ele esteve lá, então é uma outra história, né? Sim. Lá não, lá a gente tem todo um cenário político contrário à presença delas, né? A gente tem uma monarquia que é favorável, mas nós temos políticos que são desfavoráveis. Como é que isso acabou interferindo, então, no projeto educativo da congregação? Então, o que vai acontecer? Em Minas, fortalece. O Colégio Providência existe até hoje, se você for em Mariana, né? Então, ele está lá, né? Agora, o que acontece em Lisboa? Elas conseguem ficar de 1857 a 1862. Em 1862, elas simplesmente arrumam suas malas e saem antes de serem expulsas, né? Então, o orfanato que elas cuidavam, ele deixa de existir, né? Porque não tem mais quem cuide, né? Antes que haja toda uma lei que não permita que elas continuem lá, elas saem, né? Vem um navio da França e buscam elas saem no meio da noite, na calada da noite, né? E onde que elas se conectam com as daqui, né? Por conta de que aqui, a chegada das irmãs aqui foi anterior à chegada das irmãs em Lisboa, algumas irmãs de Mariana vão ser encaminhadas para Lisboa nesse primeiro momento. E o padre confessor delas, que é o padre Miguel Cípolis, também vai para Lisboa. Então, onde que elas se conectam? Muito do aprendizado do português, do aprendizado que já tinha acontecido aqui em Mariana, elas levam para Lisboa. Essa é a grande conexão. Sim. Bem, nós estamos falando de educação feminina, você já explicou o contexto da época, a gente precisa entender sempre que a gente está falando daquele lugar, né, que funcionava daquele modo, embora sempre possamos fazer alguma crítica do momento atual, enfim, a partir do momento atual. Mas assim, você falou também de manuais, né, que elas tinham os manuais, mas em algum momento a cultura local, né, o aprendizado, né, da cultura local também interferiu, colaborou? Eu queria terminar o programa sabendo, porque procura saber o que interfere, que isso interferiu. Lógico que a cultura local interfere, porque se não houver uma adaptação à cultura local, a instituição não consegue se fortalecer, né? No caso de Mariana... Não dá para implantar um modelo não dá. parisino aqui, né? Não dá, né? Por mais que tenha os manuais, na verdade, esses manuais eles vão ser como se fosse um eixo, né? Sim. Mas elas precisam se adaptar ao que é a educação local, qual é a perspectiva local daquele momento, né? No caso de Mariana, é muito claro, assim, como elas se adaptam, né? No primeiro momento, eu já até escrevi um artigo sobre isso, falando dos bichos de pé, né? Elas não dão conta de circular pela cidade, a cidade é muito difícil, né? Até hoje é difícil circular em Mariana, e elas têm vários problemas de circulação, eu acredito que o calçado também não era adequado, né? Então, elas... A Madre Superiora escreve para a Superiora de Paris dizendo assim, os bichos estão nos matando, né? E eram os bichos de pé, né? Então, elas tiveram que fazer o quê? Elas tiveram que se adaptar à cultura,
conversar com as pessoas locais, né? Para entender que bicho era aquele que elas não conheciam, né? Para conseguir tratar. E aí, numa outra carta, a superiora diz assim, acho que a cidade já nos aceita, pois os bichos já não nos matam mais, né? Então, isso é uma clareza, assim, de pensar como que elas se adaptam à cultura local. Outra questão é a questão do piano, né? Acreditava-se nessa virada ali da metade do século XIX que o piano, o ensino do piano era necessário para criar uma menina muito bem educada, né? Que estivesse dentro dos princípios daquela civilidade francesa. Mas nenhuma dessas irmãs sabia tocar piano, né? Geralmente as filhas de caridade eram mulheres que vinham do campo, francesas do campo, que não tinham habilidade nenhuma com piano, né? E aí, em várias cartas, essa irmã diz, não quero piano, não posso. Aí ela começa a mudar o discurso dizendo assim, será que podemos contratar um professor para ensinar piano? E aí um pai se oferece para mandar vir 2 pianos do Rio de Janeiro, né? Então, Sim. Quer dizer, o dinheiro começa a aparecer, vão se adaptar. E alguns pais começam a dizer assim, nós vamos tirar nossas filhas, elas não estão aprendendo o que queremos, né? E aí, numa bela carta, assim, no final, a irmã diz, olha, como eu não tenho a resposta, que venham os malditos pianos, né? Então, isso é a adaptação, né? Ana, muito obrigado pelas informações, pela história que você traz, a perspectiva de leitura também, não é, que você colocou aqui. E espero poder contar com você em outras ocasiões para a gente conversar sobre, inclusive, os temas mais atuais que você anda pesquisando. O Religare, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, nossos cursos de especialização, de mestrado, de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.